todos aqui, ou que estão aqui, a maioria, conseguiram ouvir a reflexão que a nossa irmã Ana Vitória nos trouxe. Ela nos trouxe uma reflexão pertinente ao nosso tempo e até mesmo a temáticas de alguns pregadores que insistem com algum tipo de adequação do humanismo à perspectiva da igreja. A irmã trouxe para nós que a glória é somente de Deus. E esse também é tema do nosso sermão hoje, o Evangelho da glória de Deus. Eu peço que o seu coração esteja pronto a assumir sua pequeneza e sua fragilidade diante de um grande e poderoso Deus. Teólogo Calbar, em seu comentário de Romanos, traz uma compreensão muito pertinente para que possamos iniciar o nosso sermão hoje. Ele traz uma compreensão de que o capítulo 2 traduz talvez uma indignação paulina quanto à adoração não a Deus, mas aquilo que Barth chama de não Deus. Uma ideia formulada de quem Deus seria, ao meu gosto. Ele chama isso, ele terminologicamente cria a sua neologia chamando isso de não Deus. E ele assume, já na década de 30, 20, ali na edição inicial do seu comentário, de que a ideia de um não Deus, ou seja, de um Deus formado à própria consciência pessoal ou paladar pessoal, além de ser muito interessante ao seu tempo, é também interessante ao nosso, eu creio. A ideia de um não Deus, ou de um falso Deus, é prioritariamente a ideia de um Deus bom. Bom, talvez você venha me redarguir, até com todo direito, mas Deus não é bom? Claro que Deus é bom. Mas não é bom, talvez como você imagine que seja o ser bom. Essa dificuldade da compreensão da bondade de Deus se estabelece porque quando cremos que um Deus é bom, em geral cremos que esse Deus é bom para mim. E entre ser bom e bom para mim, existe uma grande diferença. A ideia de um Deus bom não é errada, mas a ideia de um Deus unicamente bom, no sentido de apontar para aquilo que eu espero que seja a bondade, nos traz problemas. Uma frase comum e não errada é dizer que Deus é amor. Você já ouviu? Essa frase não é não bíblica, essa frase é justa. 1 João 4,8 diz que Deus é amor, você já deve ter lido. Também diz em João, no seu Evangelho, capítulo 3, verso 16, de que Deus, você pode completar o que ele fez. Ele amou o mundo, e amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você também já tenha lido Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Pecadores. É impossível e é absurdamente improvável que qualquer pessoa honesta leia a Bíblia cristã e não encontre lá um Deus amoroso. Mas qual é o problema disso? Bom, o problema é Deus sim ama a humanidade. Isso é fato. E não temos dificuldade com Deus assim. Porém, vale salientar que não somente Deus é amor, como para 90% da cristandade hoje, Deus é somente amor. Ou Ele é somente o amor que eles esperam receber. A ideia de um Deus amoroso parece encharcar as nossas canções ou os mantras gospels com tentativas de levar o homem, como foi dito, à centralidade do próprio Deus. A ideia humanista de sermos o centro do coração de Deus, ela é bem razoável se eu pensar apenas em um Deus que era amor, ou unicamente demonstrado através dos versos que eu citei para os irmãos. Mas eu gostaria que pudéssemos olhar
de que essa visão reduzida de Deus, ela pode não somente trazer problemas teológicos, muito mais que isso, elas são um não Deus. Eu gostaria que você fosse comigo até o capítulo 1 do mesmo livro, e no verso 18 nós encontramos uma frase que deveria nos fazer perceber que não estamos lidando com um Deus formado pela mente humana, ou pela compreensão humana de Deus. Capítulo 1, verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade. Um Deus irado. Acredito que se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, se Deus pode estar irado, e irado com homens e mulheres injustos, que vivem a mentira como se fosse verdade, a ira de Deus deve ser algo sobremodo grande. Também gostaria que pudesse ver o verso 24, onde diz que devido à negação do homem em relação ao conhecimento de Deus, Deus faz algo. Verso 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. O verso 28 nos confronta com a ideia de que pelos homens terem havido desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar o quê? Reprovável. E no capítulo 2, verso 5, nós encontramos a afirmação de que, mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Um Deus amoroso, irado, um Deus amoroso, mas que entrega os homens ao desejo de seus próprios corações. Um Deus amoroso, mas que entrega aos homens a seus pensamentos reprovados e desonrosos. Um Deus amoroso, mas que prepara em dado momento tal juízo, que será um juízo de ira. Qual é o problema disso? Nenhum cristão que lê essas coisas faz delas nenhuma batalha em entender que elas estão na Bíblia e precisam ser assumidas. Mas qual é o problema? A visão de um Deus amoroso, a construção acerca de um Deus unicamente bom para mim. Por muito tempo, aplaca e obstrui a minha capacidade de pensar em um Deus que se ira contra a impiedade humana. De um Deus que não está aqui, como Paulo diz, falando apenas a judeus, ou seja, aqueles que conhecem a revelação, e nem a gregos, aqueles que desconhecem a revelação, gentios. Deus está falando contra a humanidade e desfere seu golpe de juízo contra a humanidade. Por que é importante esse prólogo? Porque se nós estivermos de fato querendo entender o Deus das Escrituras, nós falharemos brutalmente em tentar amá-lo sem pensar na sua ira. Se não amarmos a Deus e compreender a sua ira, não amamos a Deus, amamos um Deus que criamos. Isso é muito importante para a introdução desse sermão, já que estaremos falando de julgamento, de juízo, coisas das quais nós gostamos de fugir. De repente você vai perguntar, de repente sua mente está perguntando: mas se Deus está julgando o mundo, e se há uma ira vindo na direção da raça, por que Ele então não resolve logo? Porque as pessoas que fazem mal continuam fazendo mal? Porque o mal não é extirpado num ato de justiça supremo, onde Ele acaba com tudo, acaba com a dor, com o ódio, com a mentira, com tudo, em um só ato, seu poderoso
toque no mundo pode destruir toda a maldade. Talvez uma pessoa pense, por que ele não acabou com isso aí? Eu faço uma pergunta, eu queria redarguir sua mente. Já pecou contra Deus e era uma coisa complicada? Talvez você tenha falado, Deus, eu não quero que ninguém saiba. Deus, se souberem disso em larga escala, nunca mais meu testemunho será o mesmo. Eu acho que nunca mais crerão nas minhas palavras se descobrirem que eu pequei. Só eu que fiz isso ou você já fez? E já fez o que eu fiz em seguida? Prometi a Deus que nunca mais faria aquilo. E sabe o que aconteceu? Eu fiz de novo. Eu que estou pronto a julgar o mundo. Quando clamei por misericórdia, obtive misericórdia. E incrivelmente voltei a pecar naquilo a qual clamei por misericórdia. Se você está pensando por que Deus não acabou com o mundo, é porque se Ele tivesse que acabar com o mundo, acabaria comigo e contigo. Que já tentamos tantas vezes parar de pecar em coisas das quais nós achávamos que já deveriam ter acabado no nosso tempo de fé. Você pensa assim às vezes, você nunca pensou assim. Por que eu ainda não venci isso? Porque isso ainda é um... E você talvez já tenha feito essa oração. Deus, eu nunca mais, se o Senhor me safar dessa... Imagine, um homem em adultério, a amante chega e fala, olha, estou grávida. Esse homem, misericórdia, ele vai orar como ele nunca orou na vida. Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, prometo, eu nunca mais encontro esta mulher. Nunca mais. Eu vou tratar minha esposa como Cristo amou a sua igreja. Eu vou me entregar por ela. Aí vem o segundo teste dela, negativo, ela não está grávida. Ufa! Ele volta para o pecado. Mais uma semana só. O verso 5 do capítulo 2. Na verdade, verso 4, sim. O verso 4 diz assim, ó. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Se Deus não fosse paciente, eu não teria sobrevivido a dezenas de promessas que quebrei, tal como você. Se Deus não fosse bom comigo e eu lhe pedisse para desferir o golpe contra a humanidade, eu não estaria aqui. E você também. E sim, Deus é bom. Sabe por que Deus é bom? Porque apesar de eu ter quebrado as minhas promessas na tentativa de muitos pecados, as quais ainda luto, Ele não acabou comigo. Ele não acabou com você. E você sabe quando Deus está falando com você, porque você lembra. Você sabe quando Deus fala com você, porque você lembra até do que você disse e descumpriu dezenas de vezes. Mentira, adultério, todo tipo de dolo que a gente esconde por detrás de nossas roupas de domingo, mas que são a mais pura verdade. E a gente não quer que ninguém saiba. E ao mesmo tempo, Deus, por que isso não acaba logo com isso? A resposta é muito simples. Porque acabar com isso é acabar com você. E a minha bondade, e a minha misericórdia, que se renova a cada manhã, e por conta dela, não somos consumidos. Essa misericórdia está aqui mais uma vez te trazendo para um culto cristão. Te trazendo para um culto onde você pode estar querendo ir embora. Para um culto onde você pode estar esperando para terminar, porque você quer voltar para casa, você não gosta de culto. Você não gosta daqui, você não gosta dessas pessoas, você não gosta de passar muito tempo tendo que ouvir que você é um pecador. Mas saiba de uma coisa, todas as suas tentativas falhas e as minhas foram aplacadas pela misericórdia de Deus, e é por causa dela que ainda estamos aqui. E hoje glorificamos a Deus pelo fato de Ele não nos ter destruído, apesar de nós. Portanto, nessa noite, eu apelo ao teu coração para que tu olhe para Cristo com muito respeito e apreço,
Porque se tu não é convertido, está sob a misericórdia de Deus de uma maneira magnífica sendo trazido para ouvir a palavra de Deus. Se tu é convertido, saiba que tem sido sustentado pela graça. E que muitas vezes, escute o que eu estou dizendo, muitas vezes Deus cobriu o seu pecado que era para ser exposto, esfregado na cara da congregação, na cara de todo mundo, porque Ele é bom, porque Ele esfregou o Filho dele na cruz, exposto na cara de todo mundo para não te esfregar. E pela bondade de Deus estamos aqui. Que venhamos a nos apresentar com mais humildade diante das Escrituras, com mais atenção, desarmados, envergonhados. Essa paciência amorosa e bondosa de Deus me constrange. É aqueles momentos onde eu estou pregando e quero sentar para orar. Onde eu quero sentar e falar assim, daqui para frente podia ser outro, porque eu não me sinto digno de pregar para vocês, isso não é precisa de humildade. Não preciso falar isso para que o sermão vá adiante, tem sermão aqui. Mas eu clamo ao seu coração, tenha misericórdia de si mesmo hoje e abra o seu coração para Jesus Cristo. No capítulo 2, verso 12, observe ele. Capítulo 2, verso 12. Paulo, ele aponta na direção de uma frase definidora. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob, ou seja, abaixo da lei, serão julgados pela lei. Ele define a coisa mais ou menos assim: quem conhece a revelação vai ser julgado por ela. Quem não conhece vai ser julgado também, e você vai saber por quê. Eu não sou engenheiro, não é a minha área. Mas em engenharia, você tem trâmites e percepções acerca de construção que podem levar, por exemplo, a defesa civil aí até um prédio e observar as estruturas do prédio. De repente, há lá um prédio que você levou, uma casa que você levou a vida para construir, a vida para construir essa casa. Aí o que acontece? Você vai estar preocupado que há rachaduras largas em todos os cômodos. Há uma preocupação, mas você continua morando, suas coisas estão lá, suas coisas estão nessa casa, mas você está levemente preocupado. Então você chama a defesa civil. Quando ela chega, de acordo com a lei, ela observa e dá o veredito: está condenado. O prédio não tem condições e o senhor não vai poder nem entrar para pegar o que está lá dentro, porque é risco para o senhor entrar ali. Imagine o desespero de alguém ao ver que toda a sua vida está lá dentro, porque é assim que dizem, perdi tudo, né? Tudo lá, as paredes, os quadros, os retratos, certificados, diplomas, o sofá, as coisas ainda em parcelamento de pagamento, está tudo lá e ele está com a mão na cabeça. Está condenado, diz a defesa civil. Você não pode entrar mais aqui, você não pode mais morar, vai ter de derrubar. E com tudo, sabe, deve dar um desespero. Esse edifício condenado é o homem e seu projeto de vida. Esse edifício condenado é a vida que você construiu. Esse edifício condenado é a vida de cada pessoa ainda não salva por Jesus Cristo. Esse edifício onde não vai dar para buscar nada lá dentro é a vida do homem. E quando Deus e sua lei mostram, saiba, não é para dizer que tem jeito. Quando a lei de Deus é apresentada diante de nós, a lei de Deus se apresenta dizendo: olha, está condenado. Não tem como. Ah, mas você não vai aproveitar, não dá para entrar mais dentro do que você vive e achar que vai continuar vivendo ou aproveitando qualquer coisa que seja. Está condenado, é uma sentença dura, é uma sentença que pode fazer uma pessoa sair daqui no final desse culto e falar: não volto mais nessa igreja. Por quê? Porque isso é lá que eu tenho que jogar minha vida fora. Sim, uma vida sem Cristo é uma vida inútil. A W12 diz: tudo está errado até que Deus conserte. Tudo. Não tem área da vida onde o pecado não tocou, não manchou, não dessignificou, não destruiu, não afastou.
Mas o que nós queremos é a religião. A religião é massa corrida na fissura, é tinta no descasco. Eu não estou preocupado com a estrutura. Me deixe entrar de novo na minha vida. Não me deixe ficar aqui angustiado por perder todas as coisas, tudo que eu tinha, tudo que eu era, tudo como era. A religião, então, ela te dá um placebo, um remédio falso. Ela te diz o seguinte, ó, canta forte no final do culto, se joga, se ajoelha, grita por ele, venha a todos os cultos, dá o teu dízimo, enche o gasofilácio, põe teus filhos para ler a Bíblia. Não falta mais culto, não é mais para você faltar culto, sabe por quê? Porque senão você vai ser destruído. A religião vai te dar assiduidade, a religião vai te dar motivos, a religião vai te dar possibilidades. Jesus Cristo olhou para o homem e disse, aos homens é impossível ser salvos. Você vai me dizer que isso não é duro? Você vai me dizer que a resposta que o Evangelho dá à condição humana é agradável? Você acha que foi agradável para mim quando eu ouvi que eu estava condenado? Ou você acha que eu não fiquei olhando para as coisas que eu gostava? Eu, músico da noite, eu amava tocar, eu amava ser glorificado, eu amava que as pessoas batessem palma para mim. Você acha que essas coisas, elas simplesmente não te vergam a quase... Mas é pela graça que tu não entra nessa casa condenada mais. É só pela graça, porque a vontade é muito grande. Você olha para as memórias, não olha? Elas parecem tão reais. É como aquela cena de Matrix, onde o personagem de Keanu Reeves, já tendo saído da Matrix, retorna à Matrix. Ele olha e fala assim, eu costumava almoçar ali. Pelo menos eu achava. Era uma falsa memória, de uma falsa realidade. Jesus Cristo veio para dizer, tua vida está condenada, a raça humana está perdida, vai ter de ser destruída. Você pode imaginar, mas ele não foi destruído. Deus sustentou na tempestade para que você chegasse aqui hoje. Deus sustentou a sua edificação arruinada para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Deus sustentou naquele tempo onde tudo podia ser totalmente ruído, Ele ainda sustentou uma parede para que tu chegasse aqui hoje com uma parede e dissesse, eu não quero mais essa parede. E o nosso desafio, estando diante disso, é parar de edificar ou parar de valorizar os tijolos que nós colocamos sobre essa edificação. Eles têm vários nomes, eu brinquei de escrever uns aqui, eu lembrei de uns. Eu nasci em lar cristão, põe um tijolo. Meu pai é pastor, põe o outro. Meu tio é presbítero, põe o outro. Olha, eu fui para a igreja, eu ajudei em tantas EBFs, aí mete mais tijolo. Fiz seminário, bota mais um. E aí vai botando. E aí chega um momento onde você não sou tão mal assim, aí mete uma parede logo, pô. E você vai juntando essa edificação. Eu não preciso me arrepender desse jeito, eu posso melhorar. E mete outra parede. Ainda não chegou o meu tempo de eu me entregar para Jesus. E está aí o teto pronto. Temos uma casa pronta a ruir a qualquer momento. Um cara de casa, um cara de vida, com janela de casa, um banheiro, com tudo, cheio de sonhos. Condenada. Essa é a nossa raça sem Deus. Os filhos de Adão estão condenados à morte. Essa é a sentença. Talvez você ainda vai durar um tempo aqui nessa terra. Talvez eu vou durar menos ou mais. Mas o fato é que todos vamos morrer. E vamos ter que nos deparar com essa realidade de que isso vai acabar caindo. Hoje Deus nos chama para essa realidade. Paulo vai falar que os que têm lei serão julgados, os que também não têm lei vão ser julgados. Vai haver julgamento para ambos. E o que seria a lei? São muitas as leis judaicas, mas os seus princípios se estabelecem e resumem-se naquilo que conhecemos como Decálogo, os 10 mandamentos. Você já deve ter ouvido falar de alguns, ou tenha lembrado de todos, ou talvez conheça a maioria deles. Onde diz que não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem ou escultura,
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde o dia de descanso. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Você já ouviu vários deles, não é verdade? Você já pegou eles e falou assim, não roubará agora, não é? E depois não mentirás, depois não cobiçarás. Os judeus também sabiam, mais do que eu e você. O decálogo mostra que nós sabemos hoje aqui do que estamos falando quando somos culpados ou mesmo arguidos diante de Deus. E aí o verso 13 a 15 coordena uma iniciativa que pode ser a sua pergunta. E os que não têm lei? Porque o pessoal aqui está com a Bíblia na mão, pode até não estar lendo, mas tem uma Bíblia, ou pelo menos tem conhecimento hoje, a partir de hoje. O verso 13 diz assim: porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Deus fez o homem, a Trindade fez o homem. As leis de Deus traduzem o caráter de Deus. E Deus, em seu caráter, nos fez. Logo, em nós está entranhado a lei de Deus. O homem não consegue fugir da compreensão de que matar é errado ou adulterar é errado em níveis ou percepções diferentes. Todas as sociedades do mundo vivem regidas pelo decálogo, mesmo que jamais tenham havido tocado em um livro da Bíblia ou da Torá. Eles não vivem sem a lei. Deus colocou isso lá dentro. Guilherme de Carvalho, em sua exposição sobre Romanos, fala muito bem isso. Quando a lei de Deus não é meramente um conjunto de regras, mas a própria tradução da ordem do universo. Deus é, e traduzido nas leis que Ele coloca para nós observarmos, todo o universo é regido. A tradução do seu caráter nas leis e o próprio universo são organizados pelo modo como vemos o decálogo. E nós fomos criados por esse Deus, mesmo que não tenhamos o acesso à Bíblia escrita e às letras. Isso está aqui. E diz aqui a palavra de Deus, como você pode ter percebido, que no verso 15, estes mostram, ou seja, aqueles que não têm lei, mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. Olha que interessante. O triplo julgamento, diz Hernandes Dias Lopes, eu não acho que eu vou passar por julgamento, não. Você já passa. Deus já colocou uma prévia disso na sua consciência. Você nunca foi estragado pela consciência. Você nunca ficou detonado depois de ter feito algo que era contrário àquilo que você acredita. E aquilo te dobrou. E em casa você não se suportava. Você não tinha coragem de pedir perdão e nem conseguia se suportar em casa. Deus colocou uma prévia do julgamento na consciência humana que o acusa, segundo a verdade do próprio Deus dele. Ou seja, a consciência nos torna capazes de previamente conceber o fato de que não somente não somos bonzinhos, como já estamos condenados se não recebermos Jesus Cristo. A nossa consciência nos acusa. E o pregador batista Paul David Washer, em uma das suas analogias mais famosas, propõe que nós venhamos de uma maneira utópica, uma brincadeira fictícia, colocar alguma coisa conectada na nossa cabeça, projetar num telão e deixar correr solto tudo que nós pensamos na última semana, no último mês, no último ano. Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. Porque todos pecaram. Todos teriam vergonha do que pensaram, das pessoas que despiram, julgaram e amaldiçoaram. Nós somos assim. Por isso, Paulo diz, olha, quem não tem lei, só não tem escrita, está lá dentro. Deus vai julgar os sem lei com a lei que Ele escreveu no coração deles.
e vai julgar os judeus pela lei que deu, não somente no coração, mas em termos de revelação. Nós duplamente somos culpados essa noite, diante da lei que Deus colocou nos nossos corações e diante da revelação desse Deus. Os subterfúgios são dois. Os cristãos costumam racionalizar seus pecados, quer seja a partir da bondade de Deus, ou quer seja pelo fato de não terem sido consumidos e, portanto, Deus está dando uma segunda chance. Cristãos costumam racionalizar para não ter que encarar o fato de que tem de mudar sim, e de que enfrentarão sim um Deus furioso contra a vida deles, se estiverem buscando uma vida de pecado. E não cristãos fogem de duas maneiras: desconsideram a existência de Deus e buscam afogar isso, saindo daí pensando em qualquer outra coisa, ou criam um Deus que jamais faria isso com eles, um Deus que jogaria no inferno. Isso é absurdo. Deus é amor, Deus não joga a gente no inferno. Geralmente quem desconsidera o inferno tem para lá. Jesus falou mais de inferno do que de céu. Mas é uma escapatória. Eu gostaria que você pudesse ver o verso 13, parece que dá uma saída para nós aqui. Será que é uma saída? O verso 13 diz assim: porque justo diante de Deus não são aqueles que somente o quê? Ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Opa, então é uma saída. Se conseguirmos praticar a lei, cumprir a lei, a gente consegue ser justo. É só a gente cumprir a lei. Os 10 mandamentos estão aí, vamos cumprir. Bom, John Stott fala que isso aqui é utópico. É como se fosse um discurso de Paulo para que ele pudesse construir a argumentação, que ele mesmo desconstrói no capítulo 3. Mas eu te convido a ler Tiago comigo, um pouco mais à frente no Novo Testamento mesmo. Te convido aí até Tiago, depois do livro de Hebreus, e no capítulo 2, verso 10, ler também comigo o que vamos encontrar. Tiago, capítulo 2, verso 10. Fechou? Capítulo 2, verso 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Olha que interessante. Olha que complicado. Não, eu minto, mas eu não estou roubando. Quando você mente, você rouba a glória de Deus. Quando você mente, você cobiça aquilo que não era para ser seu. E ao invés de encarar a verdade, toma o nome de Deus em vão. Quando você mente, quebra os 10 mandamentos. Cada vez que nós mentimos, cobiçamos, adulteramos ou roubamos, quebramos todos os mandamentos. É só você observar de que modo você dispõe os mandamentos, se como caixas separadas ou interligados na unidade de um Deus apenas. Adão comeu do fruto, desonrando seu Deus e Pai, adulterando sua confiança, roubando-lhe sua glória, tomando seu nome em vão, cobiçando aquilo que não devia. Com um só ato, Adão tornou-se culpado de tudo. O problema é que cristãos racionalizam. Não, só mentir. Não, você fez tudo. Não, você fez tudo, acorda. Desperta. Para de se justificar. Para de buscar isso. A resposta para Romanos ali, em termos de salvação, é sim, cumprir a lei é estar salvo de seu julgamento. Mas aí Tiago nos mostra quem cumpre a lei. Quem aqui cumpre a lei? Fala. Você cumpre a lei toda. Você vai querer sustentar essa noite que você vai sair daqui bonzinho? De vez em quando nós encontramos pessoas em conversas que insistem com sua própria bondade. Eu não consigo entender isso e ainda assim afirmar cristianismo. Como é que pode? Que Bíblia é essa que o pessoal está lendo? Não somos bons. Deus é bom.
E o fato de estarmos diante de Tiago 2,10 e percebermos que quem quebra um mandamento quebra todos, deveria nos deixar apavorado. Quantos pecados já cometemos? Hoje mesmo, ontem, essas semanas. Nós precisamos hoje ter uma convicção de pecado para que possamos entender a bondade, a glória e a graça de Deus em nossas vidas. E eu peço que você retorne, por favor, até o livro de Romanos. Ou seja, aquele que não tem pecado, vai para casa, vai tranquilo. Diria Jesus: atire a primeira pedra. Começa a atirar a pedra aqui. Só não esquece que a última é sua. Você vai ter que se matar também. Capítulo 2 nos deixa então numa situação extremamente difícil. O capítulo 2 termina aí no verso 16, essa parte, nos deixando claro a condenação, deixando claro que não há ninguém que vai escapar dela, deixando claro que, nos afunilando, de que, olha, não importa quantos anos você teve de igreja, não importa quantos anos você teve de ministério, não importa quantas pessoas você já evangelizou, não importa, se você se fia nisso, para falar de Deus, para falar com Deus, você é condenado, você está condenado. Não se fie nas obras. O que é obra, pastor? Quando você fala obra, a gente fala coisas que podemos fazer e dizer: fizemos. Até o crer pode ser algo que você pode bater no pé, mas eu creio em Jesus, parece que está fazendo uma obra, no sentido pessoal, no sentido de que você tem a posse dela. E qual seria então a saída para isso? Como é que a gente se vê diante disso? Não vamos fazer uma exegese, mas vamos observar o capítulo 3. O capítulo 3 nos traz uma direção. O verso 9, um diatribe de Paulo, uma pergunta com um interlocutor imaginário. O verso 9 vai colocar aqui o seguinte: olha, o que se conclui? Capítulo 3, verso 9, o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Paulo fala como judeu, como quem já sabe a Bíblia. Eu poderia dizer assim: Paulo está falando, o pessoal que está aqui hoje tem alguma vantagem? Está com a Bíblia na mão? Não. Olha a resposta de Paulo: de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus, e aí eu me coloco aqui junto com você, aqueles que estão com a Bíblia na mão e estão descobrindo a verdade de Deus aqui revelada, quanto gregos, ou seja, aqueles que nunca ouviram falar da verdade, estão debaixo do quê? Repare a sentença da raça humana. Se você discorda disso, você não crê na Bíblia. Se você acredita que depois dessa leitura você é bom, você é bonzinho, você pode sair daqui tranquilo, se justificando, você não é cristão mesmo. Você está indo para o inferno. Você está indo com sua religiosidade para o inferno. Você não pode, olhando para isso, não clamar pelo sangue de Jesus. Você não pode ler o que você vai ler e ignorar que você precisa de Jesus. Então lê como quem precisa de Jesus. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está falando para judeus e gregos, ele está falando para a humanidade. Ele está falando para nós, ele está falando para a raça humana. A raça humana não gosta de ouvir queimar. Verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale. Olha, cale a boca, você diz que é bonzinho, e
todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Pela lei eu sei que eu estou condenado. Pela lei eu olho para a lei e falo, estou condenado. Esse é o sentido da lei. É expor que eu preciso da graça. E diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.